Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. E hoje, em mais uma resenha de livro aqui no meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês uma discussão a respeito da obra Crítica e Profecia, a filosofia da religião em Dostoiévski, de autoria do filósofo e professor brasileiro Luiz Felipe Pondé. Bom, gente, antes de mais nada, é importante situar a obra Crítica e Profecia de Luiz Felipe Pondé em meio à fortuna crítica de Dostoiévski. Pondé está falando ao lado de autores como Nikolai Berdyaev e Pavel Evdokimov, que escreveram, respectivamente, as obras O Espírito de Dostoiévski e O Problema do Mal em Dostoiévski. Esses autores, assim como Pondé, concebem que Dostoiévski entrevia aporias, impossibilidades, insuficiências para a modernidade iluminista, a modernidade tecnocientífica, tecno-racional, na medida em que essa modernidade, de maneira vã, para esses autores que entreviam Dostoiévski como um teólogo da ortodoxia cristã, essa é a tese fundamental de Luiz Felipe Pondé, de Nikolai Berdyaev e de Pavel Evdokimov, na medida em que a modernidade acreditava ser possível colocar uma ponte por sobre o abismo do humano e cicatrizar ou reconciliar o espírito humano que antes, para o pensamento pré-moderno, para um pensamento teológico, era visto como insondável sem Deus. Era visto a partir do prisma do mistério, a partir do prisma do aprofundamento do humano em si mesmo, em sua relação com Deus, com a divindade. Nessa medida, Luiz Felipe Pondé, Nikolai Berdyaev e Pavel Evdokimov vão sondar uma série de problemas que, ao ver de tais autores, são insolúveis para a modernidade que se distancia de Deus. Se é que esses problemas apresentam reconciliação neste nosso mundo, a dimensão do mal, a dimensão do sentido da vida, a dimensão da finitude, dimensões que angustiaram as personagens de Dostoiévski, como Kirillov, do romance Os Demônios, que veio a se suicidar, como o Homem Ridículo, essa personagem fundamental do conto O Sonho de um Homem Ridículo, como Ivan Karamazov, essa personagem atormentada pela existência do mal no mundo, né? E que pergunta para seu irmão monge, Alyosha Karamazov, no capítulo fundamental do romance Os Irmãos Karamazov, o capítulo 4, A Revolta, do livro 5, Pró e Contra de Os Irmãos Karamazov. Como é possível que haja um Deus benevolente, um Deus criador, em face da existência do mal no mundo? E Ivan Karamazov, ao pensar no sofrimento excruciante de uma criança, chega a dizer que é preciso devolver o bilhete de entrada na existência. Nesse sentido, Luiz Felipe Pondé se aproxima de uma tradição da fortuna crítica que entrevê Dostoiévski como um voraz crítico da modernidade, aquele que, ao se colocar como um teísta, como, digamos, um pensador espiritual, entrevia cada vez mais o mundo, o espírito do tempo, para falarmos aqui com o filósofo alemão Georg Hegel, o Zeitgeist, se distanciando de posições, de uma ética infinita, de uma ética transcendental, de uma ética lastreada pelo absoluto, por Deus, que fazia com que as pessoas pudessem referendar suas ações, não
em função dos seus cálculos utilitários, não em função do egoísmo, mas em função de uma lógica e de uma ética maiores, lastreadas pelo absoluto, lastreadas por Deus, de ações que teriam que se ver com a eternidade, que teriam que ser ponderadas em função do absoluto. É assim que, para Luiz Felipe Pondé, eu diria que é dupla a aporia da modernidade, tendo por base um Dostoiévski teólogo ortodoxo. A aporia de uma modernidade que se pretende absolutamente cognoscente em relação ao mundo, que seja possível aprender e encampar o mundo como um todo pela ciência, pela racionalidade, um dos novos deuses, e a aporia, a impossibilidade, a erosão ética de uma modernidade que se estrutura em função do cálculo utilitário, que se estrutura em função do egoísmo, da maximização dos prazeres. Tanto o projeto de encampamento racional do mundo para essa tomada de posição teológico-ortodoxa de Luiz Felipe Pondé, de Pavel Evdokimov, de Nikolai Berdyaev, são tanto essa tomada de posição é insuficiente, quanto a percepção de que seria possível estruturar uma ética universal, relações éticas embasadas que não fossem revogadas, que não fossem arbitrárias, sem o absoluto. Ou seja, cada construção ética seria adstrita a uma determinada cultura e momento histórica, podendo, como a história nos mostra, ser revogada a posteriori, a depender dos poderosos e do consenso de valores. Se esses consensos tendem a ser sacralizados, abençoados por religiões, tomados como absoluto, isso não retira o seu caráter postiço, historicamente determinado, datado, delimitado, podendo ser construído e desconstruído, e, sem Deus, já não havendo a possibilidade de absoluto, de caráter inquestionável dos valores e das práticas, porque não haveria mais uma instância pairando acima dos conflitos humanos para além do ego. E aí, claro, o ego dos poderosos vai se fazer valer. Essa percepção de Luiz Felipe Pondé está muito afinada, a meu ver, com a crítica à modernidade que Dostoiévski faz. E aqui eu começo, como alguém que estudou a obra de Dostoiévski, eu começo a trazer alguns pontos de questionamento a respeito das teses erigidas por Luiz Felipe Pondé no seu livro Crítica e Profecia, a filosofia da religião em Dostoiévski. Logo no início da obra, Luiz Felipe Pondé diz que não é possível compreender a obra de Dostoiévski sem a filosofia da religião ancorada no cristianismo ortodoxo. Isso é interessante porque, se vocês forem ler os exemplares da revista Dostoiévski Studies, né, Estudos de Dostoiévski, um periódico internacional lançado pela Sociedade Internacional de Dostoiévski, a International Dostoiévski Society, vocês vão perceber que muitas vezes se discutiu a natureza da espiritualidade de Dostoiévski. E é importante frisar que depois da morte de Dostoiévski, o líder espiritual da Igreja Ortodoxa de então, no ano de 1881, chegou a dizer que não via profissão de fé, vejam vocês, que não via profissão de fé ortodoxa em Dostoiévski, que havia laivos de uma reconciliação com o mundo, de uma realização da utopia, que não estavam na espiritualidade ortodoxa. E mais, quando nós pensamos sobre as agonias, as agruras, os sumos questionamentos das personagens de Dostoiévski tentando alcançar a natureza de Deus, ainda que isso não seja de todo apresentado, e eu vou trazer para vocês, já falei aqui sobre o sonho de um homem ridículo brevemente, já o mencionei nessa resenha, mas vou trazer esse conto à baila logo aqui nas minhas discussões. É importante dizer que menos do que participarem de ritos, né? Porque as personagens de Dostoiévski pensam sobre Deus fora dos ambientes eclesiásticos. É bem verdade que em Os Irmãos Karamazov
Acontece, nesse romance fundamental, acontece uma conversa, salvo engano, no livro 3 de Os Irmãos Karamazov, uma conversa seminal em que Ivan Karamazov, tido como ateu, e o Starets Zosima, o preceptor espiritual do irmão de Ivan, Alyosha Karamazov, têm uma conversa seminal sobre a natureza de Deus, sobre a dimensão do papel de Deus na história e da Rússia na história, dentro de um mosteiro. Mas percebam, eles não estão perfazendo um ritual religioso. Não se trata de uma missa, não se trata de uma celebração, não se trata de fazer as orações, de rezar, de perfazer uma ritualística e de haver uma pregação posta. Na verdade, como os leitores e as leitoras de Os Irmãos Karamazov bem sabem, o Starets Zosima propugnara pela saída de Alyosha do monastério para que ele vivesse a sua espiritualidade entre as pessoas. Então, em Dostoiévski, pulsa, como ele mesmo afirmara em carta para o seu irmão Andrei, o espírito do questionamento moderno, o espírito da dúvida. Ele chegara a dizer, numa famosíssima carta, que entre a inexistência de Deus e Jesus Cristo, caso se confirmasse que a inexistência de Deus fosse a verdade, Dostoiévski ficaria com Jesus Cristo. Essa é uma afirmação ali feita por Dostoiévski em carta. Acontece, gente, que quando nós apreendemos Dostoiévski, autor, Dostoiévski, escritor, a partir de sua obra, a dinâmica de seu pensamento assume posições, estruturas mais complexas do que essa ou aquela posições de forma isolada. Então, por mais que houvesse em Dostoiévski uma dimensão da entrega a Deus pelo amor, da vivência de Deus a partir do amor, da caridade, da solidariedade e por vezes do caráter insondável, personagens fundamentais de Dostoiévski quiseram conhecer a natureza de Deus. Então, um primeiro ponto que eu gostaria de levantar para vocês que estão assistindo a essa minha resenha é: será que Dostoiévski está suspendendo a razão, abolindo a razão na relação com Deus, ou atormentado pelos dilemas da modernidade e pela dúvida moderna, tentando justamente apreender a natureza do divino com a capacidade cognitiva humana, ainda que a capacidade cognitiva humana seja limitada em face do absoluto, a tentativa de apreender as categorias de Deus. Será que Dostoiévski está abolindo a razão? Ou será que, atormentados pelas dúvidas, atormentados e atormentadas pelas dúvidas que a modernidade lança sobre a existência de Deus, homens e mulheres estão querendo uma nova relação com a divindade, na medida em que essa divindade, desde a reforma protestante, desde a fundação moderna que nós podemos antedatar em relação ao século XIX, para a virada antropocêntrica do Renascimento e para a reforma protestante, que, ao trazer a tradução da Bíblia para os vernáculos, para as línguas pátrias, ao romper muitas vezes a mediação do clero, né? Com a dimensão de que no protestantismo, por exemplo, não há santos, e ao trazer os fiéis e as fiéis para perto da palavra de Deus por meio da leitura, do incentivo da leitura da Bíblia, do texto sagrado, e ao referendar uma máxima de Cristo nos evangelhos de que, quando fores orar, fecha a tua porta, teu Pai te ouve. Nessa dimensão, Deus se tornou mais próximo das pessoas. E as pessoas se aproximaram de Deus e querem cada vez mais, essa pode ser uma percepção de Dostoiévski, compreender a natureza de Deus, entender por que uma tragédia, uma situação difícil, dúbia, adveio para a vida de uma pessoa. Qual o sentido da vida? De onde viemos? Até onde vamos?
Essas dimensões são dimensões perquiridas pelo jovem Hippolyte, um jovem de pouco mais de 20 anos no romance O Idiota, que contraiu uma doença terrível para a época, tuberculose, e que pergunta sobre por que isso lhe aconteceu. E ele não está perguntando, ele não está fazendo essa pergunta apenas por um prisma natural, imanente. Ele poderia saber muito bem que ali sobre o agente causador da tuberculose, que fez com que ele então contraísse a doença numa situação, digamos, de sistema imunológico, uma situação mais combalida do sistema imunológico. Não, Hippolyte se pergunta por que ele? Por que efetivamente ele? Numa pergunta que tem laivos transcendentais. E quando, numa carta lida em meio ao aniversário do príncipe Muishkin, quando Hippolyte diz que seria embaraçoso para a providência, para o absoluto, a tentativa humana de compreender a natureza de Deus, dada a nossa limitação, Hippolyte vai lá e diz, ainda assim, é muito difícil responder por aquilo que não conhecemos. É muito difícil aceitar aquilo que não conhecemos. Esse é o Hippolyte em Os Demônios. E vejam, ele, numa situação excruciante, gostaria de entender se há uma vida após a morte, porque sua vida está se esvaindo. Ele, mais do que ninguém, gostaria de se aproximar do sentido da vida. Ivan Karamazov, como já dito aqui, no romance Os Irmãos Karamazov, também se perguntou a respeito da natureza de Deus e chegou a dizer o seguinte: não nego Deus, nego o mundo por Deus criado. Ou seja, se fosse possível encontrar sentido para a história humana em que o mal fosse reconfigurado como uma travessia, vocês podem assistir a resenha que eu fiz aqui neste canal do YouTube sobre as Confissões de Santo Agostinho, e eu trato dessa questão da reconfiguração e da ressignificação teológica e histórica do mal em Santo Agostinho. Se fosse possível isso, seria possível aceitar Deus ainda uma vez, porque Ivan não nega Deus, mas o mundo criado por Deus. Eu estou fazendo essas considerações por quê? Porque quando posições como a de Luiz Felipe Pondé, Nikolai Berdyaev e Pavel Evdokimov denegam cabalmente a vinculação que eu chamo de dialética contraditória de Dostoiévski com a razão, lançando mão da razão para desancá-la em totalmente, para voltar a um tempo do mistério, a um tempo do insondável humano em face de Deus, parte substancial da obra de Dostoiévski fica, digamos, sem uma análise mais rente. É como se, com o Starets Zosima, com características insondáveis do formidável Alyosha Karamazov e também do príncipe Muishkin, essa personagem salvífica, redentora, belíssima de Dostoiévski, é como se nós falássemos mais com essas personagens do que com as personagens agônicas que poderiam até ter uma centelha divina, uma centelha de vontade divina, aquilo que o George Steiner, num livro maravilhoso, grande crítico literário francês George Steiner, num livro maravilhoso, chamaria de nostalgia de Deus. Mas uma vez que a modernidade clama por luz, mesmo sabendo que o ser humano é repleto de sombras, essa dimensão da tentativa de conhecimento sobre Deus, sobre o absoluto, sobre o mistério, é uma pulsão fundamental. E quando nós colocamos Dostoiévski na chave de uma leitura ortodoxa e cristã ortodoxa, propugnando pelo mistério, pela hipossuficiência da racionalidade, nós não percebemos que pode haver um papel que eu chamaria de dialético da modernidade, da racionalidade e da modernidade em Dostoiévski, tentando mostrar como o ser humano poderia se reconciliar com o divino, com o absoluto, com a transcendência, já não abrindo mão
das conquistas modernas em termos de clarividência, em termos de esclarecimento, em termos de iluminismo, em termos de percepção da relação material do homem e da mulher com o divino, com o absoluto. Então, existe na Fortuna Crítica de Dostoiévski aquilo que nós poderíamos chamar de dissensão teológica. Existem autores como Luiz Felipe Pondé, Nikolai Berdyaev e Pavel Evdokimov que leem Dostoiévski por uma chave que eu chamaria aqui de pré-moderna ou antimoderna, de uma racionalidade que no limite mostra suas insuficiências e leva Dostoiévski a uma belíssima igreja medieval, como a igreja do século X, que eu visitei nas viagens de Vassoler, aqui no meu canal do YouTube, na cidade de Guimarães, a igreja a Catedral de Santiago, em Guimarães, berço histórico, manjedoura de Portugal, uma igreja belíssima, uma igreja lúgubre, uma igreja ali em que a pouca luz faz com que nós nos voltemos para a dimensão do absoluto, com a sua abóboda grandiosa, com ali o silêncio medieval, essa dimensão de compenetração, essa dimensão que leva Dostoiévski, segundo Pondé, ao Monte Athos, as práticas de meditação, as práticas de exercício que os yogis chamam de pranayama, exercícios respiratórios para compenetração espiritual. É sim uma dimensão que existe em Dostoiévski, existe no monastério de Os Irmãos Karamazov, mas não à toa, e aí é importante dizer, e aqui eu me posiciono sempre, mais uma vez, como estudioso de Dostoiévski, há críticas de Dostoiévski às práticas do monastério, porque quando o Starets Zosima morre, a dimensão sobre se seu corpo vai exalar um odor putre, algo que não atestaria, não corroboraria sua santidade, faz com que Alyosha tenha uma crise espiritual profunda. Faz com que o Alyosha veja que o exercício da bondade, o exercício do amor, poderia estar em dissensão com as práticas mesmas do monastério, com as práticas mesmas da religião. E aí é importante dizer que, lendo Dostoiévski como um autor com a nostalgia do absoluto, fraturado pela modernidade, que questiona Deus e que o coloca em exílio, eu tendo a aproximar Dostoiévski de uma tradição que busca uma tentativa de reconciliação da racionalidade com a espiritualidade. Por exemplo, por meio da chave de Georg Hegel, na sua Filosofia da História, e da chave do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Eu ainda vou fazer este mês no meu canal do YouTube uma leitura do meu livro, uma resenha sobre o meu livro Dostoiévski e a Dialética, Fetichismo da Forma, Utopia como Conteúdo. Nesse livro, diferentemente daquilo que fazem Luiz Felipe Pondé, Nikolai Berdyaev e Pavel Evdokimov, eu não vejo em Dostoiévski uma disposição de levar a razão às últimas consequências apenas e tão somente para mostrar a sua insuficiência se o ser humano não se vincular a Deus. Mostro talvez que uma certa racionalidade pré-moderna foi esgarçada, foi questionada, uma racionalidade teológica, uma lógica estabelecendo as especulações teológicas, foi esgarçada pelo método científico, pelas descobertas filosófico-científicas do iluminismo, e agora a razão tenta questionar a si própria, levar-se às últimas consequências para perceber como pensar diferencialmente. Como se nós chegássemos à possibilidade de sondar, de descobrir mais questões, mais aspectos do humano, imanente e transcendente, para além, digamos, do veto de antigos e seculares concílios da Igreja Católica que propugnaram pelo mistério, pela impossibilidade de sondar a natureza de Deus. Por exemplo, gente, no conto O Sonho de um Homem Ridículo, nós temos justamente a dimensão de uma personagem que chega ao penhasco do suicídio, se mata em sonho, é transportada por um guia espiritual, um anjo da guarda, como vocês queiram, através do cosmos e vai vivenciar
a queda humana, vai vivenciar a formação do ego como a dimensão do mal e vai entender, vejam, vivenciando e compreendendo a decadência humana, vai entender como a humanidade veio a se apartar dela mesma, como as pessoas vieram a se apartar entre si mesmas, de si mesmas. Essa é uma dimensão fundamental, porque o homem ridículo, a despeito mesmo de suas palavras, de que a vida pressupõe a entrega, a imersão, a vida mesma para além da consciência da vida, o homem ridículo descobre, vejam o verbo que eu estou utilizando, ele desvela, ele retira o véu de uma experiência de decadência numa nova vida, reencarnando. E esse conto é fundamental em meio à obra de Dostoiévski, porque se trata de uma experiência do além-mundo, da além-vida, de uma experiência posta, imediata, colocada por Dostoiévski ainda que em sonho. Dostoiévski traz uma espiritualidade mais latente, porém, em O Sonho de um Homem Ridículo, a personagem vai para o além-mundo. Ela procura entender o além-mundo e compreender as razões do absoluto, da vida após a morte e de Deus. Então está aberta, ao meu ver, a discussão sobre a natureza da espiritualidade em Dostoiévski. Você, leitor e leitora, vocês, leitores e leitoras de Dostoiévski, poderão ler a obra de Luiz Felipe Pondé, Crítica e Profecia, a filosofia da religião em Dostoiévski, e poderão pensar sobre se Dostoiévski é um racionalista antirracional, no limite, um pensador moderno, em diatribe, em contraposição à modernidade, com Luiz Felipe Pondé, Nikolai Berdyaev e Pavel Evdokimov, entre outros autores. Porque é interessante movimentar as contradições de Dostoiévski, vocês poderão ler a minha obra, Dostoiévski e a Dialética, Fetichismo da Forma, Utopia como Conteúdo, para pensar em Dostoiévski como um racionalista dialético, como um autor que clama pelo absoluto, mas o absoluto que possa se aproximar das nossas questões modernas, que possa dimensionar uma reconciliação de Deus com a história. É assim que eu recomendo a leitura de Crítica e Profecia, a filosofia da religião em Dostoiévski, como uma obra erudita, muito bem estruturada, que posiciona Dostoiévski em meio à fortuna crítica mundial e brasileira como um autor teológico vinculado à ortodoxia cristã, em diálogo com Nikolai Berdyaev e Pavel Evdokimov, de modo a compreendermos os dilemas, as angústias do ser humano moderno em sua desvinculação cada vez mais radical de Deus. Essa é a premissa da obra de Pondé, cuja leitura eu recomendo. E quero dizer a vocês que foi um livro muito fundamental para a minha formação. Eu cheguei a estudar Crítica e Profecia, a filosofia da religião de Luiz Felipe Pondé, em diálogo com Turbilhão e Semente, a obra de Boris Schneiderman, tradutor de Dostoiévski do russo para o português, na minha pesquisa de iniciação científica, de modo que essa obra fez parte da minha formação ali, dos fundamentos da minha formação, por isso falo sobre ela com admiração e respeito. Essa foi então, pessoal, a resenha sobre a obra Crítica e Profecia, a filosofia da religião em Dostoiévski, do filósofo e professor brasileiro Luiz Felipe Pondé. Se vocês gostaram de mais essa resenha de livro aqui do meu canal do YouTube, deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando pela primeira vez ao meu canal aqui do YouTube, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe o seu comentário aqui embaixo do vídeo para que nós possamos conversar. E mais,
Aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das atividades aqui do meu canal do YouTube, considere a possibilidade de, ao clicar na tecla Seja Membro, se tornar um membro ou uma membro humanista e apoiar, segundo sua situação financeira, este meu projeto de universidade aberta no YouTube. Então é isso, pessoal. Eu sempre deixo o convite para vocês assistirem às resenhas de livros aqui do meu canal do YouTube, que acontecem todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, horário de Brasília, no Brasil. E neste mês de novembro de 2021, quando o mundo celebra o bicentenário de nascimento de Dostoiévski, a programação do meu canal do YouTube está inteiramente dedicada a esse grande escritor russo. Então, até a próxima resenha de livro, pessoal, e tchau, tchau! Saudações dostoiévskianas!